Existe um momento no ano, um instante particular, onde o véu entre os mundos se torna tão tênue que você pode, literalmente, sentir a presença de seres espirituais ao seu redor. Rudolf Steiner, ele passou décadas estudando esse fenômeno e o que ele descobriu vai mudar completamente a forma como você encara a virada do ano, enquanto bilhões de pessoas ao redor do mundo aguardam a meia-noite do dia 31 de dezembro, fazendo algazarra, brindando com champanhe e assistindo a shows pirotécnicos. Algo extraordinário acontece. No mundo invisível, um portal se abre, não metaforicamente, literalmente, e a maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca perceber isso. Steiner chamava esse momento de a respiração cósmica do ano, e hoje eu vou revelar exatamente o que acontece nesse instante, porque ele é tão poderoso. E mais importante, o que você pode fazer para aproveitar essa janela espiritual, que se abre apenas uma vez por ano. Mas antes de continuarmos, preciso te fazer uma pergunta. Você já sentiu aquela sensação estranha na virada do ano? Naquele momento de silêncio interno logo após a meia-noite, quando parece que o tempo para por alguns segundos? Quando algo dentro de você se aquieta e você sente uma presença que não consegue explicar? Se sim, você não estava imaginando coisas, você estava sentindo exatamente o que Steiner descreveu. Há mais de 100 anos, a grande maioria das tradições religiosas e espirituais ao redor do mundo reconhece que existem momentos no calendário cósmico, onde as fronteiras entre os mundos se dissolvem. Os celtas chamavam de tempos liminares, os hindus falam do Sandhya, o crepúsculo sagrado. Os cabalistas judeus conheciam os portais do tempo, mas foi Rudolf Steiner quem mapeou, com precisão quase científica, o que realmente acontece nesses momentos. E a meia-noite do dia 31 de dezembro ocupa um lugar especial nesse calendário espiritual. Deixa eu te explicar o porquê. O ano não é apenas uma medida arbitrária de tempo inventada pelos humanos. Steiner demonstrou que o ano corresponde a um ciclo respiratório da própria Terra. Assim como você inspira e expira, a Terra também respira, e essa respiração acontece ao longo de 365 dias. Durante a primavera e o verão, a Terra expira, as forças vitais se expandem, as plantas crescem, a vida explode em todas as direções, e durante o outono e o inverno, a Terra inspira, as forças se recolhem, a natureza adormece e a energia se concentra. O ponto máximo dessa inspiração acontece exatamente no solstício de inverno, por volta do dia 21 de dezembro. E daí até o final do ano, algo extraordinário ocorre. A Terra entra em um estado de suspensão espiritual, como aquele momento entre a inspiração e a expiração, onde você segura o ar nos pulmões. E é exatamente na meia-noite do dia 31 que esse momento de suspensão atinge seu ápice. Steiner descreveu isso em suas palestras como o momento em que as hierarquias espirituais se aproximam mais da Terra. Os anjos, arcanjos e principados descem aos planos mais próximos do mundo físico. E nesse instante, a comunicação entre os mundos se torna extraordinariamente fácil. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não faz ideia disso. E pior, as celebrações modernas de Ano Novo foram desenhadas para fazer exatamente o oposto do que você deveria fazer nesse momento. Pensa comigo, o que a maioria das pessoas faz na virada do ano. E barulho, muito barulho, fogos de artifício, gritos da música alta nas buzinas, e o que os seres espirituais precisam para se comunicar com você? Silêncio, quietude interior, receptividade. Você entende a ironia trágica disso? No exato momento em que as portas do céu estão mais abertas,
A humanidade moderna faz tudo o que pode para se fechar para essa experiência. E isso não é coincidência. Steiner alertou que existem forças que trabalham ativamente para manter a humanidade desconectada do mundo espiritual e transformar um momento sagrado em uma festa barulhenta. É uma das formas mais eficazes de fazer isso. Mas calma, porque o que eu vou revelar agora muda tudo. Steiner não apenas identificou esse problema, ele ensinou exatamente o que fazer para aproveitar esse portal. E são práticas simples que qualquer pessoa pode aplicar, independente de sua tradição religiosa ou nível de desenvolvimento espiritual. O primeiro passo é entender o que realmente acontece no mundo espiritual. À meia-noite do dia 31, imagine que entre o mundo físico e o mundo espiritual existe uma membrana. Normalmente, essa membrana é espessa o suficiente para nos manter separados da percepção direta dos seres espirituais. Podemos senti-los vagamente, ter intuições, sonhos reveladores. Mas a comunicação direta é rara. Na meia-noite do dia 31, essa membrana se torna quase transparente. Por alguns minutos, a barreira praticamente desaparece. E nesse momento, 3 coisas extraordinárias acontecem simultaneamente. Primeiro, seu anjo da guarda pode se comunicar com você de forma muito mais clara do que em qualquer outro momento do ano. Aquelas mensagens que ele tenta te enviar durante meses, aquelas intuições que você ignora, aquelas orientações que você não consegue ouvir, tudo isso pode chegar até você com uma clareza cristalina nesse instante. Segundo, as forças do karma se reorganizam. O karma que você acumulou ao longo do ano se cristaliza, e as sementes do karma do próximo ano são plantadas. O que você pensa, sente e deseja nesse momento tem um peso kármico desproporcional em relação a qualquer outro momento. Terceiro, e isso é o mais misterioso, você tem a oportunidade de receber o que Steiner chamava de impulso crístico do ano, uma força espiritual que pode te dar direção, propósito e proteção para os próximos 12 meses. Mas existe uma condição para receber tudo isso, e aqui está o segredo que a maioria das pessoas desconhece. Você precisa estar acordado. E não estou falando de acordado fisicamente, estou falando de acordado espiritualmente, consciente, presente, receptivo. A maioria das pessoas está em um estado de semiconsciência. Na virada do ano, estão embriagadas, excitadas, distraídas. Seus corpos etéricos estão agitados. Suas mentes estão dispersas, suas emoções estão turbulentas. E nesse estado, mesmo que o portal esteja completamente aberto, elas não conseguem atravessá-lo. É como ter a porta do céu aberta bem na sua frente e estar ocupado demais olhando para o celular. Steiner ensinou que para aproveitar esse momento, você precisa se preparar. E essa preparação começa pelo menos 1 hora antes da meia-noite. Deixa eu te guiar pelo processo exato. Às 11 horas da noite, você precisa começar a se recolher. Isso significa se afastar do barulho, das conversas, das distrações. Se você estiver em uma festa, encontre um canto mais quieto. Se puder, vá para um quarto separado. O ideal é que, a partir das 11, você comece a criar uma bolha de silêncio ao seu redor. Durante essa hora, Steiner recomendava fazer uma revisão do ano que passou. Existe um momento singular no ciclo anual, um instante quase mágico, onde a linha que separa o mundo material do espiritual se esgarça a tal ponto que se torna possível sentir a presença de entidades que normalmente nos são invisíveis. Rudolf Steiner, um pensador à frente de seu tempo,
dedicou décadas ao estudo desse fenômeno. E as revelações que ele nos legou possuem o poder de transformar radicalmente a forma como encaramos a virada do ano. Você precisa saber disso. Não uma revisão mental superficial, mas uma revisão profunda, feita de trás para frente. Você começa lembrando do dia de hoje e vai voltando no tempo, mês a mês, revivendo os momentos principais do ano. Esse exercício tem um propósito específico. Ele prepara seu corpo etérico para a transição. Quando você revive o ano de trás para frente, você está fazendo algo que normalmente só acontece após a morte. Você está ativando a mesma capacidade que sua alma usará quando deixar o corpo físico. E isso coloca você em um estado de consciência expandida. Exatamente o estado necessário para perceber o portal quando ele se abrir. Mas aqui vem a parte mais importante. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Nos 10 minutos que antecedem a meia-noite, você precisa entrar em silêncio absoluto. Não apenas silêncio externo, mas silêncio interno. Pare de pensar, pare de desejar, pare de planejar. Simplesmente esteja presente. Rudolf Steiner descreveu esse estado como morrer antes de morrer. É uma morte temporária do ego, uma suspensão da personalidade comum, que permite que seu eu superior, sua essência eterna, emerja por alguns instantes. E é esse eu superior que pode receber as mensagens do mundo espiritual. Seu eu comum, sua personalidade do dia a dia, é denso demais para perceber as sutilezas do reino angélico. Mas seu eu superior vibra na mesma frequência que os seres de luz. Agora, o que acontece exatamente à meia-noite? Rudolf Steiner relatou que nesse momento, se você estiver no estado correto de consciência, você pode experimentar algo extraordinário. Uma presença, uma luz, de uma sensação de expansão que vai muito além do seu corpo físico. Algumas pessoas veem cores, outras ouvem sons sutis, como sinos distantes ou uma música que parece vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Outras sentem um calor no peito, uma emoção de gratidão e amor que parece vir de fora, não de dentro. E é nesse momento que seu anjo da guarda se aproxima mais do que em qualquer outro momento do ano. E ele traz uma mensagem, uma orientação, uma visão do que o próximo ano pode ser para você. Mas essa mensagem não vem em palavras. Ela vem em imagens, em sensações, em certezas intuitivas que você simplesmente sabe que são verdadeiras. É crucial que você não tente racionalizar essa experiência enquanto ela acontece. Apenas receba. Apenas esteja aberto. A interpretação pode vir depois. Os 5 minutos que seguem à meia-noite são tão importantes quanto o momento exato da virada. É nesse período que você deve fazer seus pedidos para o ano novo, mas não pedidos comuns. Não pedidos materiais. Rudolf Steiner ensinou que esse é o momento de pedir orientação espiritual, de pedir força para cumprir sua missão, de pedir clareza para entender seu karma. Existe uma oração específica que Rudolf Steiner recomendava para esse momento, e ela tem um poder extraordinário quando pronunciada exatamente à meia-noite do dia 31. Mas antes de revelar essa oração, preciso te contar algo que Rudolf Steiner descobriu sobre a natureza do tempo nesse momento específico. A meia-noite do dia 31 não é apenas uma fronteira entre um ano e outro. É uma fronteira entre duas grandes épocas da humanidade. Cada virada de ano é um eco microscópico da grande virada que aconteceu há 2000 anos.
quando o impulso crístico encarnou na Terra. Rudolf Steiner explicou que o evento do impulso crístico dividiu a história humana em duas partes, antes e depois. E cada virada de ano recria simbolicamente essa divisão. O ano velho morre, o ano novo nasce. E nesse processo de morte e renascimento, a energia crística se faz presente de uma forma particularmente potente. E é por isso que a oração da meia-noite tem tanto poder. Você não está apenas pedindo, você está se conectando com a força que sustenta toda a evolução humana. A oração que Rudolf Steiner ensinava é simples, mas precisa ser pronunciada com total consciência. Cada palavra deve ser sentida, não apenas dita, e ela deve ser repetida 3 vezes, lentamente, com pausas entre cada repetição. Eis a oração: nos seres da luz eu confio, pelo poder do amor eu me entrego, pela sabedoria do universo eu sou guiado, e pela força do Cristo em mim, eu renasço para um novo ciclo de aprendizado. Essa oração pode parecer simples, mas cada linha carrega um significado profundo que Rudolf Steiner elaborou ao longo de anos de pesquisa espiritual. Quando você diz, seres da luz eu confio, você está abrindo sua alma para a influência das hierarquias espirituais. Você está declarando que aceita a ajuda deles. E essa declaração é crucial, porque os anjos respeitam o livre-arbítrio humano. Eles não podem te ajudar se você não pedir, se você não abrir a porta. Quando você diz, pelo poder do amor eu me entrego, você está dissolvendo as barreiras do ego. O amor é a única força capaz de transcender os limites da personalidade. E ao se entregar ao amor, você permite que seu eu superior tome as rédeas. Quando você diz, pela sabedoria do universo eu sou guiado, você está reconhecendo que existe uma inteligência maior orquestrando tudo. Você está saindo da ilusão de controle e entrando no fluxo cósmico. E essa entrega paradoxalmente te dá mais poder, não menos. E quando você diz, pela força do impulso crístico em mim, eu renasço, você está invocando diretamente o impulso crístico. Rudolf Steiner explicou que o impulso crístico não é apenas uma figura histórica. Ele é uma força viva que habita no eu de cada ser humano. E ao invocá-lo, você ativa essa força dentro de você. Agora, existe um erro que muitas pessoas cometem ao fazer essa oração. E eu preciso te alertar sobre isso. Não adianta fazer a oração mecanicamente. Não adianta repetir as palavras enquanto sua mente está pensando no champanhe que vai beber depois, ou nas resoluções que você quer fazer, ou nas pessoas com quem você quer falar. A oração só funciona se você estiver completamente presente. E para estar completamente presente, você precisa ter feito a preparação que descrevi antes. Uma revisão do ano, o silêncio progressivo, a suspensão do ego. Se você fizer tudo isso corretamente, algo extraordinário vai acontecer. Rudolf Steiner descreveu casos de pessoas que, ao seguir esse ritual na virada do ano, tiveram experiências transformadoras, visões do seu próprio futuro, encontros com entes queridos que já partiram, revelações sobre sua missão de vida, curas espontâneas de padrões emocionais que carregavam há décadas. E essas experiências não são fantasias. São consequências naturais de se alinhar com as forças cósmicas no momento certo. Mas aqui vem algo que Rudolf Steiner alertou e que poucos falam. O portal da meia-noite não fica aberto indefinidamente. Ele começa a se abrir alguns minutos antes da meia-noite, atinge seu ápice exatamente às 0 horas e começa a se fechar logo em seguida, por volta de 0015.
A membrana já está se espessando novamente. E depois de 00:30, o momento mágico passou. Isso significa que você tem uma janela muito curta. E se você desperdiçar essa janela com distração, com barulho, com inconsciência, você perdeu a oportunidade daquele ano. Agora, deixa eu te contar algo que Rudolf Steiner descobriu sobre o que acontece com as pessoas que desperdiçam esse momento ano após ano. Cada vez que você passa pela meia-noite do dia 31 em estado de inconsciência, você perde uma oportunidade de evoluir espiritualmente. E essas oportunidades perdidas se acumulam. Com o tempo, sua sensibilidade espiritual diminui. Seu corpo etérico fica mais denso. Sua conexão com seu anjo da guarda enfraquece. E o mais trágico é que a maioria das pessoas nem percebe que isso está acontecendo. Elas sentem que sua vida espiritual está estagnada, que suas orações não são atendidas, que Deus parece distante, mas não conectam isso com o fato de que, ano após ano, desperdiçam o momento mais propício para a reconexão espiritual. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para reverter isso. Mesmo que você tenha passado décadas ignorando o portal da meia-noite. Este ano pode ser diferente. Uma única experiência de virada de ano consciente pode compensar muitos anos de inconsciência. E quanto mais profunda for sua experiência, mais rápida será sua recuperação espiritual. Agora, deixa eu te falar sobre algo que Rudolf Steiner mencionou apenas para seus alunos mais avançados. Existe uma prática adicional que pode amplificar enormemente o poder do ritual da meia-noite. E ela envolve os 7 dias que antecedem a virada do ano. Rudolf Steiner ensinou que a semana entre o Natal e o Ano Novo é conhecida no mundo espiritual como as Noites Santas. São 13 noites de poder espiritual intensificado, onde os véus entre os mundos estão mais finos do que o normal. E se você preparar seu corpo etérico durante essas noites, o impacto da meia-noite do dia 31 será muito mais poderoso. A prática é simples. Durante cada uma dessas noites, antes de dormir, você faz uma breve meditação. Você se senta em silêncio, fecha os olhos e visualiza uma luz dourada descendo sobre você. Essa luz envolve seu corpo, penetra sua pele e preenche cada célula do seu ser. Enquanto visualiza essa luz, você repete internamente: eu me purifico, eu me preparo, eu me abro para receber. Essa prática leva apenas 5 minutos por noite, mas seu efeito é cumulativo. A cada noite, seu corpo etérico se torna mais leve, mais receptivo, mais alinhado com as frequências espirituais. E quando a meia-noite do dia 31 chegar, você estará em um estado de preparação que a maioria das pessoas nunca experimenta. Rudolf Steiner comparou isso com afinar um instrumento musical. Se você tentar tocar um violino desafinado, o som será dissonante. Mas se você afinar cuidadosamente cada corda, a música será perfeita. Seu corpo etérico é como esse violino. E as noites santas são sua oportunidade de afiná-lo. Mas existe um aviso importante aqui. Durante essas noites de preparação, e especialmente na noite de 31, é crucial que você evite certas coisas. Primeiro, evite álcool. Rudolf Steiner foi muito claro sobre isso. O álcool desconecta o corpo etérico do corpo físico de uma forma caótica e prejudicial. Ele torna você mais vulnerável a influências espirituais negativas, ao mesmo tempo que fecha as portas para influências positivas. Se você quer brindar à meia-noite, faça com suco de uva, água ou chá,
O importante é o gesto, não a substância. Segundo, evite discussões e conflitos. Qualquer emoção negativa intensa nos dias que antecedem a virada do ano cria buracos no seu campo etérico. E esses buracos permitem que energias indesejáveis entrem. Se alguém tentar te provocar nesse período, não reaja, respire fundo, afaste-se e lembre-se de que sua preparação espiritual é mais importante do que qualquer discussão mundana. Terceiro, evite excesso de estímulos, televisão, redes sociais, notícias. Tudo isso polui seu campo mental e dificulta a quietude necessária para perceber as sutilezas do mundo espiritual. Nos dias que antecedem a virada, tente simplificar sua vida ao máximo. Leia menos, assista menos, fale menos e observe mais, sinta mais, esteja mais presente. Agora, deixa eu te contar o que acontece no mundo espiritual enquanto você faz esse ritual. Do ponto de vista dos seres angélicos, a meia-noite do dia 31 é um momento de grande atividade. Os anjos da guarda de cada ser humano se aproximam ao máximo de seus protegidos. E eles observam. Eles observam quem está consciente e quem está inconsciente. Quem está receptivo e quem está fechado. Quem está em oração e quem está em distração. E baseado nisso, eles tomam decisões sobre o tipo de ajuda que podem oferecer no ano seguinte. Rudolf Steiner explicou que os anjos não podem violar nosso livre-arbítrio. Se uma pessoa demonstra, pela sua atitude na virada do ano, que não está interessada em evolução espiritual, o anjo respeita essa escolha. Ele continua presente, mas de forma mais distante, por outro lado. Se uma pessoa demonstra genuíno interesse espiritual, o anjo se aproxima mais. Ele pode interferir mais ativamente na vida daquela pessoa. Ele pode enviar mais intuições, criar mais sincronicidades, oferecer mais proteção. E a virada do ano é o momento em que essa demonstração de interesse tem o maior peso. Você pode pensar nisso como uma entrevista de emprego espiritual. À meia-noite do dia 31, você está mostrando ao seu anjo da guarda quem você realmente é, não quem você diz ser, não quem você gostaria de ser, mas quem você demonstra ser pela sua atitude e comportamento. E o anjo toma nota. Mas não pense nisso de forma punitiva. Não é que o anjo vai te castigar se você estiver distraído. É mais como uma questão prática. Se você está fechado, o anjo simplesmente não consegue te alcançar. Não por falta de vontade dele, mas por causa das barreiras que você mesmo criou. Agora, existe uma experiência específica que muitas pessoas relatam durante a virada consciente do ano. E Rudolf Steiner explicou o seu significado. É a experiência de sentir-se extremamente pequeno e extremamente grande ao mesmo tempo. No momento exato da meia-noite, se você estiver no estado correto de consciência, você pode ter a sensação de que seu corpo físico é apenas um pontinho no universo, uma partícula insignificante em meio à imensidão cósmica. Mas, ao mesmo tempo, você sente que sua consciência se expande para além de todos os limites. Você percebe que faz parte de algo imenso, eterno, infinito. Esse paradoxo de ser pequeno e grande ao mesmo tempo é o que Rudolf Steiner chamava de a experiência do eu verdadeiro. É nesse momento que você percebe que seu eu pequeno, sua personalidade cotidiana, é apenas uma máscara. E por trás dessa máscara existe algo muito maior, essa experiência. Mesmo que dure apenas alguns segundos, pode transformar sua vida. Porque uma vez que você percebe quem realmente é impossível voltar a se identificar completamente com as limitações da personalidade comum.
agora. Deixe eu te contar sobre um fenômeno que Rudolf Steiner observou especificamente na transição entre um ano e outro. Ele descobriu que cada ano carrega uma qualidade espiritual própria. Não é que todos os anos são iguais, apenas com números diferentes. Cada ano tem uma assinatura energética, uma frequência dominante, uma lição coletiva que a humanidade deve aprender. E na meia-noite do dia 31, essas duas qualidades se encontram: a qualidade do ano que morre e a qualidade do ano que nasce. Se sobrepõem por alguns instantes. E nesse encontro, algo misterioso acontece. Rudolf Steiner chamou isso de a transferência kármica coletiva. É o momento em que o karma não resolvido de um ano passa para o próximo. E também o momento em que novas oportunidades kármicas são plantadas para você. Isso significa algo muito prático. Se você terminar o ano com pendências emocionais, com relações não resolvidas, com perdões não dados, esse karma vai te acompanhar para o próximo ano. E mais do que isso, ele vai se intensificar. Porque cada vez que um karma atravessa a fronteira do ano, ele ganha peso. Por outro lado, se você usar os dias que antecedem a virada para fazer limpezas internas, para perdoar, para se reconciliar, para soltar, você entra no novo ano muito mais leve. Rudolf Steiner recomendava que, durante as noites santas, você fizesse um exercício específico de perdão. Cada noite, você escolhe uma pessoa que te magoou e mentalmente a perdoa. Não precisa ser um perdão dramático. Basta um reconhecimento interno de que você está disposto a soltar aquela mágoa. Esse exercício tem um poder enorme, porque cada mágoa que você carrega é como uma corda invisível que te prende ao passado. E quando você corta essa corda pelo perdão, você se liberta para avançar. E na meia-noite do dia 31, se você tiver feito esse trabalho de limpeza, você estará muito mais receptivo para receber as bênçãos do novo ano. Existe ainda outro aspecto que Rudolf Steiner ensinou e que poucos conhecem. Ele falava sobre os 3 guardiões do portal. São 3 seres espirituais que, segundo a tradição antroposófica, guardam a passagem entre um ano e outro. O primeiro guardião é o guardião do passado. Ele carrega o registro de tudo o que você fez no ano que termina. Todas as suas ações, pensamentos, emoções. Nada escapa ao seu olhar. O segundo guardião é o guardião do presente. Ele observa seu estado atual. Quem você é neste exato momento. Qual é sua qualidade de consciência? Qual é sua intenção? O terceiro guardião é o guardião do futuro. Ele segura as sementes do que você pode se tornar. As possibilidades, os caminhos potenciais, as versões de você que ainda não existem, mas podem vir a existir. Quando você atravessa a meia-noite do dia 31 em estado de consciência, você tem um breve encontro com esses 3 guardiões. Eles te avaliam, eles te conhecem, e eles decidem o que liberar para você no próximo ano. Se você está distraído, altinho, barulhento, eles te veem como alguém que não está pronto para mais. E eles guardam as bênçãos maiores para um momento futuro. Mas, se você está presente, consciente, receptivo, eles reconhecem sua maturidade espiritual. E eles abrem portas que de outra forma permaneceriam fechadas. Isso pode parecer místico demais para alguns. Mas Rudolf Steiner era um cientista espiritual. Ele não inventava coisas. Ele observava e descrevia o que via nos mundos superiores.
E essa descrição dos 3 guardiões aparece consistentemente em seus escritos sobre as passagens de ciclo. Agora, deixa eu te dar um último conselho prático antes de encerrar. Se você não pode fazer todo o ritual que descrevi, se você tem que estar em uma festa, se você tem família que espera sua presença, se você não consegue encontrar silêncio absoluto, ainda existe algo que você pode fazer. Nos últimos 30 segundos antes da meia-noite, feche os olhos, coloque a mão no coração e internamente diga: eu estou aqui, eu estou presente, eu recebo o que vier. Essa simples prática, mesmo no meio do caos, cria um pequeno oásis de consciência, um momento de conexão com seu eu superior, uma abertura para que seu anjo da guarda te alcance. Não é o ideal, mas é melhor do que nada. E às vezes, um simples gesto de consciência no momento certo pode ter mais impacto do que horas de meditação no momento errado. Você acabou de aprender segredos sobre a virada do ano que Rudolf Steiner ensinou apenas aos seus alunos mais dedicados. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca ouvir isso. E agora você tem a oportunidade de aplicar esse conhecimento na próxima virada de ano. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que você vai fazer com essa informação? Você pode ouvir tudo isso e continuar fazendo o que sempre fez. Ir para uma festa barulhenta, beber champanhe, contar os segundos para a meia-noite junto com a multidão, fazer barulho, abraçar todo mundo e depois acordar no dia primeiro com ressaca e a vaga sensação de que algo importante aconteceu que você perdeu. Ou você pode fazer diferente. Você pode usar este ano como um ponto de virada. Pode preparar as noites santas com dedicação. Pode encontrar um espaço de silêncio na noite de 31. Pode fazer a oração que Rudolf Steiner ensinou. E pode abrir seu coração para receber as mensagens que seu anjo da guarda está desesperado para te enviar. A escolha é sua. Mas lembre-se de que essa escolha não afeta apenas esta virada de ano. Ela afeta todo o seu próximo ano. E, em um sentido mais profundo, ela afeta toda a sua trajetória espiritual. Cada momento de consciência conta. Cada decisão de estar presente importa. E a meia-noite do dia 31 é um desses momentos onde a sua decisão importa mais do que o normal. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque existe algo em você que sabe que precisa fazer diferente. Existe algo em você que reconhece a verdade do que Rudolf Steiner ensinou. E existe algo em você que está pronto para dar o próximo passo. Esse vídeo foi criado com muito cuidado e pesquisa profunda nos ensinamentos originais de Rudolf Steiner. Cada palavra foi escolhida para transmitir a essência da antroposofia de forma acessível e prática. Se esse conhecimento tocou você de alguma forma, considere clicar no coração dourado do Super Thanks que aparece logo abaixo. Isso não é apenas uma contribuição financeira. É uma forma de dizer que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo. Poucos canais têm a coragem de falar sobre Rudolf Steiner de forma autêntica, sem diluir seus ensinamentos para agradar a todos. E cada Super Thanks é um voto de confiança de que esse trabalho deve continuar. Agora, deixe eu te fazer uma pergunta final. Quantas viradas de ano conscientes você já teve na sua vida? Se a resposta for 0, este ano pode ser o primeiro. E se você já teve algumas experiências conscientes, este ano pode ser o mais profundo de todos. Conta nos comentários o que você pretende fazer diferente nesta virada de ano. Você vai seguir o ritual que eu descrevi? Ou você vai se preparar durante as noites santas?
Ou quem sabe, você já tem a sua própria forma de celebrar este momento sagrado. Um momento único, de profunda conexão espiritual. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que possível. E quanto mais pessoas compartilharem suas intenções, maior será a força coletiva que criamos para essa transformação espiritual. Uma transformação que pode ressoar em todo o nosso ser. Lembre-se sempre disso, à meia-noite do dia 31 de dezembro. Não é apenas o fim de um ano e o começo de outro. É muito mais do que isso. É um portal. Um portal que se abre apenas uma vez por ano, por alguns poucos minutos. E o que você faz nesses minutos pode definir todo o seu próximo ciclo de vida. Todo ele. Rudolf Steiner sabia disso. Ele dedicou sua vida a compreender esses mistérios. Agora, você também sabe. A única questão que resta agora é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Como você vai usar essa chave? O portal vai se abrir. A única dúvida é se você estará desperto, consciente, para atravessá-lo e aproveitar ao máximo essa oportunidade. Uma oportunidade que pode mudar tudo.